joelhos para falar com nosso Deus? Oremos. Santo, Santo e Eterno Deus, estamos aqui a agradecer ao Senhor, aqui de joelhos, gratos porque o Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas. Agradecidos porque a tua casa está sendo arrumada, Senhor. Mas precisamos que o nosso coração também esteja arrumado, para que possamos receber o teu Santo Espírito nesse momento. Para que possamos, Senhor, ao ouvir a tua palavra, ser transformados pelo teu santo poder, Pai. Vem transformar a tua igreja, vem transformar o teu povo a cada dia. Que possamos nos dedicar à tua obra, dedicar ao trabalho do Senhor, na missão de pegar o Evangelho a cada vez. Cadê meu tablet? Meu Nos tablet. dá, Senhor, de unidade, possamos viver em unidade na tua presença, Senhor, para que a tua obra seja avançada aqui nessa terra. Desde já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que foi realizado esses meses aqui na tua casa, no teu tempo. Que possamos dar o valor que o Senhor merece, Senhor, cada dia, dedicando a nossa vida e nosso coração aqui. E pedimos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, irmãos. Amém. Que a graça e a paz de Deus esteja conosco nesse momento e durante todo esse sábado, durante toda a nossa vida. Eu convido a abrirmos a Bíblia em Pedro. Primeira, 2 Pedro 1, verso 4. 2 Pedro 1, verso 4. E nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que, como ela mesma diz, nem só de pão vivemos, mas vivemos por ela, pela palavra de Deus. Que essa palavra venha nos vivificar, venha nos reavivar e venha nos conduzir ao Teu reino, em nome de Jesus, amém. Pelas quais nos têm sido dadas as Suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Esse versículo, ele é único na Bíblia, Ele é um versículo central, assim, que precisa ser enfatizado em nossa vida. Ele nos traz uma mensagem muito poderosa, nos dizendo o meio pelo qual a gente se torna participante de quê? Da natureza divina. Então, ser participante da natureza divina é um privilégio concedido apenas aos seres humanos. Sabia? Nem os anjos têm esse privilégio de ser participante da natureza divina. E o que significa ser participante da natureza divina? Jesus se fez participante da natureza humana. Então Jesus, ele tinha a natureza divina e ele se fez participante da natureza humana, para que quem tem a natureza humana se torne participante da natureza divina. E se tornar participante da natureza divina, irmãos, é algo espetacular, é algo imensurável, é algo de você imaginar como é possível isso, ser participante da natureza divina é você ter a santidade de Deus na sua vida. Através
desse recurso, a gente pode alcançar aquilo que Jesus falou no Evangelho, né? Sede vós, o quê? Perfeitos. Assim como o perfeito é quem? Vosso Pai Celestial. Então, como é que o ser humano se torna perfeito? Quando ele se torna participante de quê? Da natureza divina. Porque só Deus é perfeito. Quando a gente entende aquele versículo dizendo assim, sede perfeito como vosso Pai do céu é perfeito, a gente se sente impotente, incapaz. Como é possível Deus pedir algo disso a nós, né? Porque a gente entende perfeição apenas como sendo esforço humano. E a palavra de Deus, ela fala que a perfeição, ela não é esforço humano. Ela é quando você se torna o quê? Participante da natureza divina. E é interessante que ele ensina a fórmula. Ele diz que nós nos tornamos participantes da natureza divina quando nós temos o quê? As suas preciosas o quê? Promessas. Então, através das promessas do Evangelho, a gente se torna participante da natureza divina. Como assim? As promessas de Deus, elas nos dão o norte, o caminho pelo qual a gente se torna participante da natureza divina. Só que a palavra promessa, existe até aquele ditado que as pessoas dizem, né, que existe, a palavra de Deus é cheia de promessas, né, assim, eu sou contigo, ele prometeu a Josué, né, não temas, porque eu sou contigo, e a gente entende promessas como sendo essas coisas assim, né, as promessas de Deus feitas falando assim, encorajamento para os discípulos, né? Jesus chegou para os discípulos e disse, eu estou convosco todos os dias. Jesus chegou lá registrado lá em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então ele fez uma promessa ali, não foi? Ele fez uma promessa, eu vou e voltarei. Então essa é a promessa. Só que o conceito de promessa na Bíblia, ele é bem mais amplo. As promessas da Bíblia, irmãos, tem um texto no livro Parábolas de Jesus, onde a irmã White ela fala que diz que toda a ordem de Deus é uma promessa. Toda a ordem de Deus é uma promessa. Então, quando Jesus chega lá no Evangelho e diz assim, sejam vós perfeitos, ele está dando uma ordem ou está fazendo uma promessa? Aquilo é uma ordem, mas de acordo com o Espírito de profecia e de acordo com a própria palavra de Deus, ele está fazendo também o quê? Uma promessa. Se você entender aquele versículo como uma ordem, você vai tentar se esforçar para ser perfeito. Mas se você entender aquele versículo como uma promessa, você vai ter que exercer fé para crer que aquela promessa vai se cumprir. Então, qual é o mais fácil para nós? É tentar se esforçar para ser perfeito ou é crer que Deus vai cumprir o que prometeu? É isso que Pedro está dizendo aqui, né? Quando é que a gente se torna participante da natureza divina? Quando a gente crê nas suas promessas. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Não é nós que cumprimos, é Deus que cumpre. Ele disse para a mulher adúltera, vai e o quê? Vai e não. Ele estava dando uma ordem a ela ou estava fazendo uma promessa? O que é que vocês acham? De acordo com o Espírito de profecia, toda a ordem de Deus é uma promessa. Então, se a mulher dissesse assim, ele está dizendo para eu não pecar mais, ela ia se esforçar para não fazer mais o errado. Mas se ela entendesse que Jesus estava fazendo uma promessa para ela, eu estou dizendo que você vai e você não vai pecar mais.
E ela iria entender aquilo da seguinte forma: ele prometeu que eu não ia pecar mais. Eu só preciso crer no que ele falou. Qual é o mais fácil? É você crer na promessa ou você tentar se esforçar para cumprir? Qual é o mais fácil? Crer. E é isso que significa ser participante da natureza divina. Você precisa entender isso. Você se torna participante da natureza divina quando você crê na palavra de Deus e que ela vai se cumprir. Foi isso que o centurião entendeu. O centurião disse: mestre, você só precisa dizer uma palavra. A palavra era uma ordem e ao mesmo tempo a palavra era uma promessa. Deus chegou para Abraão. Se eu não me engano, é Gênesis 15. Ele disse assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. O que era que Deus estava fazendo ali? Ele estava pedindo a Abraão fazer algo ou ele estava prometendo algo a Abraão? Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Depende de como você entende, meu irmão. Se você entende a palavra de Deus da forma errada, você vai agir da forma errada. Se você disser assim: não, Deus está dizendo que eu tenho que ser perfeito, então eu tenho que parar de comer aquilo, eu tenho que deixar aquilo, eu tenho que fazer aquilo, para poder fazer o que Ele está pedindo. Então você vai agir como os judeus agiram, com legalismo. Mas se você entende a palavra de Deus como uma promessa, você vai precisar apenas exercer fé na palavra. Você vai precisar apenas exercer fé no que ele está dizendo. Meus irmãos, o caminho do cristão se torna muito fácil quando você entende isso. A vida do cristão é um sofrimento quando você acha que você tem que fazer algo. E a vida do cristão se torna uma maravilha quando você percebe que tudo que você precisa é exercer fé do que Deus fala. Tem um versículo bíblico que Jesus diz assim: eu zelo pela minha palavra para a... Eu não me esqueci agora, eu posso até pesquisar aqui depois, mas eu sei que tem um versículo que diz assim: eu zelo pela minha palavra para a cumprir. Então quem é que cumpre a palavra? É eu ou é Deus? Então quando ele chega para a mulher adulta e diz assim: vai e não peques mais. Quem é que tinha que cumprir aquela palavra? Era a mulher ou era Jesus? Jeremias 1,12. Jeremias 1,12. Eu zelo pela minha palavra para a cumprir. Não é assim? Entenda bem, você precisa refletir sobre isso, porque isso é o meio pelo qual você se torna participante da natureza divina. Se a mulher escuta a palavra de Jesus e diz assim: ele está dizendo que eu tenho que cumprir isso, ela estaria fazendo o caminho errado. Mas se a mulher entende assim: Deus prometeu que eu não ia pecar mais, porque Ele falou: vai lá e não peques mais. Tudo o que ele precisava fazer era o quê? Crer naquela promessa. E a palavra de Deus diz aí em Jeremias que aquilo que Deus promete, Ele o quê? Ele cumpre. Eu e você não precisamos guardar o sábado. Olha só, ele está dizendo uma heresia. Eu e você só precisamos crer que Deus vai cumprir a palavra que Ele diz lá, que você vai guardar o sábado. Deus prometeu que você iria guardar o sábado. E tudo que você precisa fazer é crer nisso. Eu vou explicar mais uma vez. Olha, tem um versículo lá na lei, no Pentateuco, em que Moisés chega para o povo e diz: olha, Deus falou isso aqui para vocês. Aí o povo chega e diz assim: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Não sei se sabe esse versículo, né? Já está. Tudo o que o Senhor falou, nós faremos. O povo estava muito bem intencionado com isso, mas eles estavam completamente equivocados naquilo que eles prometeram. Porque eu acabei de falar para vocês aqui que quem é que cumpre a palavra de Deus? De acordo com esse versículo aí, Júnior, de Jeremias.
eu zelo pela minha palavra para a cumprir. Em algum lugar na Bíblia, Deus diz assim, vai que puxar água. Por que o povo israelita fracassou? Porque eles achavam que eles cumpriam. Eles achavam que se eles tentassem, eles cumpririam. Toda tentativa humana de cumprir algo, irmãos, é uma tentativa que mais cedo ou mais tarde vai falhar. Então o que você precisa exercer não é prometer a Deus, é crer no que Deus prometeu. O povo pensava assim, não, olha só qual seria a resposta certa deles, né? Tudo que o Senhor falou, Ele cumprirá. Tudo que o Senhor falou, Ele cumprirá. E o que foi que o Senhor falou ao povo? O que foi que Deus disse ao povo? Não adulterarás. Não foi o que Deus disse, né? Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não terás outros deuses. Aí o povo chega e diz, tudo que o Senhor falou, nós faremos. Olha o Êxodo 24:7, né? Nós faremos. O Senhor está dizendo que é para a gente não matar, então a gente não vai matar. O Senhor está dizendo que é para a gente não transgredir o sábado, então a gente não vai transgredir. Aí estava o erro. Por quê? Porque o ser humano, irmãos, é como um bêbado viciado que promete que não vai mais beber. O ser humano é como aquele bêbado que você chega para ele e diz, olha, você tem que deixar de beber porque o médico proibiu isso. Não, eu vou deixar. Quando é mais tarde, ele está lá bebendo de novo. Então, o povo achava que era melhorzinho e pensava assim, não, a gente pode, nós faremos. Mais tarde eles perceberam que era impossível. Você chega na igreja bem arrumadinho, bem perfumadinho, bem ajeitadinho. E aqui é fácil você parecer que é uma pessoa de Deus. E aqui é fácil você prometer tudo. Não, Senhor, pode deixar comigo que eu vou fazer do jeito que o Senhor está dizendo. Mas quando você sai lá fora, a força também vai embora. Você não tem mais força para nada. E você se revela na sua verdadeira identidade que você tem, que é uma pessoa entregue ao pecado, que não tem força nenhuma para resistir. Por mais que você se esforce, é aquele esforço tremendo que você faz para dizer assim, meu Deus, eu me esforcei tanto para fazer isso aqui, né? E não deu certo. Me esforcei. Então, aí Deus diz lá, né? Moisés diz, essas foram as palavras que o Senhor falou. Aí o povo diz, tudo que o Senhor falou, nós faremos. Mas qual seria a frase certa que eu falei aí? Tudo que o Senhor falou, Ele mesmo fará. Se eu crer, tudo que o Senhor falou, Ele prometeu. Deus estava prometendo para mim. Quando Ele diz assim, não mate, Ele não está pedindo para eu não matar. Ele está dizendo que se eu crer no que Ele está dizendo, eu não vou matar. Ele está fazendo uma promessa. Quando Ele diz assim, não adultere, Ele não está dizendo assim, seja uma pessoa bem comportada, não vá adulterar, viu? Porque senão eu lhe pego. Não, Ele está dizendo isso. Ele está dizendo assim, eu estou falando, eu estou prometendo a você que você não vai adulterar. Se você crê no que eu estou dizendo, você não vai adulterar, porque a minha palavra vai o quê? Se cumprir. E ela só não vai se cumprir na sua vida, ela só não vai se cumprir se você não crer. Se você não crer, não tem como ela se cumprir. Outro versículo aí, Júnior, vê se você acha aí, que Deus diz assim para Abraão. Eu ordenei a Abraão para que ele... porque Abraão ordenei a sua casa para que guarde as minhas leis, cumpra os meus decretos e guarde os meus preceitos e ensine aos seus filhos. Eu acho que é
Gênesis 16 ou 17, alguma coisa assim. Eu ordenei a Abraão para que guarde os meus preceitos, guarde as minhas palavras, minhas leis, e ordene aos seus filhos, visto que Abraão será uma grande nação. Diz como? Eu sei que tem essa passagem em Gênesis 15. Eu ordenei a Abraão para que guarde os meus preceitos. De acordo com o que nós estamos estudando aqui, de acordo com o que nós estamos apresentando aqui, Abraão não era uma pessoa que iria, como diferente de todos os outros, obedecer a Deus. Abraão, ele era uma pessoa diferente de todos os outros, que ele iria crer nas promessas de Deus. 18, 19. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa, depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor, pratique a justiça e juízo. Eu escolhi Cássia, eu escolhi Semiramis, eu escolhi Patrícia, para que guarde os meus preceitos, para que siga a minha palavra, para que ande nos meus caminhos. Se você crê nisso, isso vai o quê? Se cumprir. Você está entendendo? Eu escolhi Zélia, para que ela ande nos meus caminhos, para que guarde os meus preceitos. Se você disser, realmente Deus falou isso, então isso vai se cumprir. O que você precisa exercer aí é o quê? Esforço ou fé? Fé no que Ele está dizendo. Eu escolhi você para ser adventista do sétimo dia. No dia que Jesus foi batizado, o céu se abriu, ouviu-se uma voz que dizia assim: este é o meu filho amado. Quando foi no 40 dias depois, 40 dias depois Jesus estava no deserto. Aí o diabo aparece no deserto para Jesus e ele diz assim: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que era que o diabo queria quebrar em Jesus? A fé na palavra. A palavra era clara. Ela dizia assim: tu és o meu filho amado. Aí o diabo chega para ele e disse: se tu és o filho amado, transforma as pedras em pães. Então, o que o diabo precisava era fazer unicamente que Jesus duvidasse da promessa de Deus. Veja bem, irmãos, tudo que o inimigo precisa para vencer você e a mim é isso. Fazer com que você duvide do que Deus falou. Porque o que Deus falou vai se cumprir. E quando você crê, realmente se cumpre. Deus disse: haja luz e houve luz. Lá em Isaías, não me lembro se acho que é Isaías 55, alguma coisa assim. Ele diz assim: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que o propósito para o qual eu designei. A palavra de Deus, ela fala ao paralítico. Jesus chega e diz: levanta-te e ande. É assim que ele falou com o paralítico? Ele estava dando uma ordem ao paralítico ou ele estava fazendo uma promessa ao paralítico? Se o paralítico entendesse aquela palavra de Jesus como uma ordem, ele iria dizer: Senhor, é impossível. Como é que eu vou andar se eu for paralítico? Que ordem é essa? É a mesma coisa de eu chegar, eu estou de serviço, está todo mundo desarmado, eu digo: atira ali em fulano, atira ali no ladrão, todo mundo desarmado. Como é que vai atirar se não tem arma? Você está entendendo? Se o paralítico disser: não, ele está dando uma ordem a mim, para eu levantar e andar, como é que eu vou andar se eu sou paralítico? Mas o paralítico se apegou ao quê? A promessa de Jesus. Eu lhe estou prometendo, você se levanta e você anda. Ele não se esforçou para andar, ele creu no que Jesus falou. Toda vez que você tenta se esforçar para fazer algo, você falha. Toda vez que você crê no que Jesus falou, você acerta. O caminho, irmãos, para a vitória na minha vida, na sua vida, para que a sua vida, para que a minha vida deixe de ser uma vida de fracasso espiritual,
é que você se torne participante da natureza divina, crendo nas promessas de Deus. Quando Deus, e entendendo bem as promessas de Deus. Deus falou para mim assim, não tenha outros deuses. Eita, vamos, como é que a gente faz? Onde é que tem uns deuses aqui para a gente tirar? Que ele está pedindo, dizendo que é para tirar os deuses. Você entendeu errado a palavra? Deus não está mandando você tirar os deuses. Deus está pedindo para que você creia nele. Você não vai ter outros deuses, é isso que eu estou dizendo. E o que ele falou vai se cumprir. Quando você crê. Você sabia, eu estava pesquisando, teve uma lição aqui, que a gente estudou, que diz que a palavra mandamentos não aparece na Bíblia. Eu vi essa coisa na... Porque a gente tem os mandamentos de Deus como sendo os 10 mandamentos, não é assim? Os 10 mandamentos. Aí eu vi uma lição aqui, eu não lembro qual foi, não sei se foi o ano passado. Ela dizia assim, que a palavra mandamento não aparece no original do Velho Testamento. A palavra que aparece lá é a palavra palavra. As 10, ou os 10, ou as 10 o quê? Palavras. E eu achei até um versículo aqui. Êxodo 34, 28, Carlinhos. Não tem aí na lista que eu mandei para tu, mas tu abre aí. Êxodo 34, 28. Abra aí, por favor. Êxodo 34, 28. Ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Aí alguma pessoa foi lá e na hora de escrever a Bíblia e entendeu, como os judeus haviam entendido, que Deus estava mandando algo. Deus está mandando você fazer algo. Deus não está mandando nada, Ele está pedindo para você crer que Ele vai fazer. Quando Ele diz assim, lembre-se do dia de sábado, Ele não está pedindo para você recursar a sua memória para dizer assim, tal dia é sábado. Ele não está pedindo para você fazer isso. Você entendeu errado. Ele está pedindo assim, creia no que eu estou dizendo e você nunca vai esquecer. Isso vai estar sempre na sua memória. Porque eu que falei. E o que eu falei, eu cumpro. Meus irmãos, todas as reformas, todas as revoluções que já houveram no mundo, não se compara à revolução provocada pela palavra de Deus. Muitos personagens surgiram na história tentando causar mudanças na sociedade. E muitas dessas mudanças que eles tentavam fazer era por meio da imposição. Vamos ali, vamos acabar com o outro lado, né? O comunismo chegou para lutar contra, destruir a organização social vigente que existia. O Mussolini chegou do outro lado ali para mexer. Aí veio o Fidel Castro em Cuba, né? E fez um negócio chamado a Revolução. A Revolução. Até hoje existem uns paranoicos aqui no Brasil acreditando que a Revolução de Fidel Castro foi o ideal. E que deveria se fazer aqui no Brasil uma revolução daquele tipo. Já imaginou? Uma revolução social para mudar a ordem vigente. Para que as coisas se organizem e seja assim, assim, assim. Uma revolução que acontece de fora, né, para dentro. As revoluções que a palavra de Deus gerou e produziu foram revoluções que ocorriam de dentro para fora. Jesus não chegava, vamos aqui montar uma força-tarefa para nós vencermos os romanos. Era isso que os judeus queriam. Está falhando o microfone, né? É? Ui, som teste hoje.
Eu tenho como exemplo aqui Guilherme Miller. Guilherme Miller tinha que aparato financeiro? Qual era o aparato financeiro que ele tinha? Nenhum. Guilherme Miller, qual era o apoio político que ele tinha? Nenhum. Guilherme Miller, qual era o preparo teológico que ele tinha? Qual era? Nenhum. Ele não era formado em nenhuma escola de teologia. Mas Guilherme Miller revolucionou a sociedade do seu tempo, irmãos, com um método diferente que as pessoas usam aí. Qual era o método de Guilherme Miller? Ele simplesmente estudou a Bíblia e creu nas suas promessas. E pregou essas promessas. O livro Grande Conflito, a irmã White detalha o que aconteceu na época de Guilherme Miller. Uma coisa que eu nunca vi na minha vida e que eu acredito que um dia talvez eu possa ver, mas aqui até hoje eu nunca vi. Ela disse que na época de Guilherme Miller, quando ele estava pregando, ele disse que as cidades onde eles passavam, os bares guardavam as bebidas e colocavam Bíblias em cima das mesas, e os clientes daquele bar iriam estudar as profecias de que Guilherme Miller estava falando. Ou seja, uma coisa fora do comum. Como era possível aquilo? Uma revolução que acontece, irmãos, quando o indivíduo decide buscar a Deus. O indivíduo, eu estava lendo um texto aqui, acho que foi no celular, não foi no tablet não, acabei de ler aqui, deixa eu olhar se eu vejo ele aqui de novo. Achei. Pronto. Resumo. Diz o seguinte. Ele colocou aqui o homem, mas eu vou colocar a mente, né? No lugar do homem, né? A mente, ele diz assim: o homem superior procura mudar a si mesmo. O homem inferior procura mudar os outros. E eu substituí pela mente, né? A mente superior procura mudar a si mesmo. E a mente inferior procura mudar os outros. Qual foi o tempo que Guilherme Miller gastou tentando convencer os presbiterianos que eles estavam errados? Quanto foi que ele investiu nisso? Qual foi o tempo que Guilherme Miller gastou preparando alguma coisa para atacar os católicos porque eles estavam errados? Qual foi? Vocês sabem dizer? 0 de tempo. Ele não investiu nada nisso. Qual foi o tempo que Guilherme Miller gastou procurando criticar e atacar quem estava indo para o São João de Patos? Ele gastou algum tempo nisso? Não. 100% do tempo dele ele gastou em quê? 100%. Estudando a Bíblia e descobrindo as promessas e crendo nessas promessas. E aquilo revolucionou a vida dele. E aquilo deu origem a esse movimento que nós fazemos parte hoje. Uma revolução que surge de dentro para fora. Agora eu quero que você coloque aí, Carlinhos, Apocalipse 18, né? Que é o versículo que fecha, que conclui essa mensagem. Apocalipse 18. Depois dessas coisas eu vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. E o verso 2: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios e covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda detestável. Na verdade, só o verso 1 ele já diz tudo, né? Diz que a terra inteira se iluminou com a sua glória. O Espírito de Profecia, analisando essa passagem,
ele diz que esse iluminar da glória de Deus que ilumina a terra inteira, sabe o que é? Não é uma campanha de Instagram, de WhatsApp que você chega a todo mundo. Não é uma como é que chama assim, né? Não é uma campanha publicitária que a igreja faz para chegar em todos os dispositivos da humanidade. Não é essa a campanha. Toda a terra se iluminou da sua glória, sabe o que é? Significa a revelação da glória divina na face dos filhos de Deus. As pessoas olham para os outros e dizem assim: fulano está bem, fulano está rico, fulano está com um carro novo, fulano está com as pessoas costumam olhar, né, para as pessoas e achar que fulano está bem assim na parte material. Mas o iluminar da glória de Deus, e que essa passagem fala, é as pessoas olhar assim para fulano e dizer: fulano está revelando a glória de Deus, o caráter. Fulano está fazendo o que Jesus disse que era para falar. Criticaram ele, bateram nele, mentiram sobre ele, e ele reagiu de forma certa. Ele está fazendo aquilo que o Evangelho diz. Essa é a revelação que ilumina o mundo inteiro. E isso só pode ocorrer de forma individual, indivíduos. Quando eu e você buscamos a palavra de Deus, cremos nas suas promessas, acreditando que aquilo se cumpre em nós, e aquilo se cumprindo em nós é um testemunho para o mundo. Aquilo é uma luz que ilumina a terra inteira. Nossa, ali naquela igreja, eles dizem que guardam o mandamento de Deus, mas na verdade só o que a gente vê, eles transgrediram o mandamento de Deus. Não, porque tem um versículo que diz lá: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Não, mas lá é o contrário, é assim: ali está os que transgridem os mandamentos de Deus e carregam a mulher do próximo. Então, isso é um reflexo, irmãos, de que você e eu possamos entender o que é que esse versículo está dizendo aqui. Quando eu e você cremos nas promessas de Deus, aquilo se materializa em nós, como se materializou na vida de Guilherme Miller, como se materializou na vida de Martinho Lutero, dos grandes reformadores que surgiram na história, que são exemplos para essa reforma que haverá em nosso tempo. E a reforma não será pela imposição. Vamos tirar Gerinho, vamos tirar Manuel, vamos tirar Antônio Neto da igreja, porque eles estão pregando coisa errada. Vamos tirar eles de lá. Vamos falar com o pastor para tirar eles de lá. Não é essa reforma que acontece. A reforma não diz respeito a eu e você acharmos que estamos com a razão e procurar eliminar quem você acha que está errado. A reforma, entenda bem, a reforma não está em você atacar, não porque estão querendo botar os boiola na igreja, estão querendo botar os baitola para pregar, né? E você diz assim: não, temos que atacar essas pessoas, não podemos deixar porque eles vão corromper a igreja, não sei o quê. Isso, na verdade, nada mais é do que o reflexo da sociedade que não busca a Deus. E como é que você enfrenta isso? Não é atacando as pessoas, não é procurando criar partidos, né? Não, esse pessoal aí é do Partido Liberal, esse pessoal aí é progressista, eu sou conservador, eu não faço isso, eu não me associo a isso. Não foi isso que os reformadores fizeram na história, não foi isso que os discípulos fizeram. O meu trabalho, o seu trabalho não é atacar as pessoas, nem criticar. Se você acha que algo está errado, se você acha que fulano está fazendo errado,
Então você precisa ser o certo. Para Deus, você precisa seguir o que é certo para Deus. Não, porque a gente não pode deixar, a gente tem que tirar. Você quer fazer uma reforma por meio da força. Era o que os judeus queriam que Jesus fizesse na época dele. Vamos tirar os romanos daqui. E Jesus disse assim: o meu reino não vem com aparência exterior, o reino de Deus está dentro de vós. Quando o reino de Deus habita em seu coração, então aquilo ali se reflete na sua vida, e aquilo dali não pode ser abafado, porque Jesus mesmo foi quem disse: colhem-se porventura figos dos abrolhos ou uvas dos espinheiros? Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. O fruto da obra da pessoa sincera, ele prevalece, ele permanece. E o fruto daquilo que é injusto, o próprio mal, ele também se revela. O livro Patriarcas e Profetas, na primeira página que tem lá explicando o surgimento do mal, ele diz assim: Deus ele não vai destruir o inimigo. Diz assim, que diz que a sua própria obra o destrói. Isso não é Deus, porque se Deus quisesse destruir o inimigo, ele tinha destruído ele lá no céu mesmo. E simplesmente deu a liberdade, porque o inimigo chegou e disse assim: não, porque o que eu estou fazendo é melhor. Aí Deus disse: eu vou dar liberdade para você ver se é melhor. E o resultado disso daí, o inimigo se autodestrói, destruindo tudo que é em volta dele. E Deus disse: olha, isso aí foi o que eu falei para você. É o fruto. O mesmo fruto se revela em nossa vida, irmãos, quando nós cremos nas promessas de Deus. Às vezes você chega e diz assim: não, porque fulano está errado. Não, porque o que fulano diz está errado. Esse não é o método, né? Não é o método que a palavra de Deus nos manda usar. Diz assim: pelos seus frutos conhecereis. Quando nós cremos, irmãos, naquilo que Deus fala, naquilo que Deus diz, nas suas palavras, então isso se reflete e se revela em bênçãos na nossa vida. Quando nós duvidamos, aquilo também vai se refletir na nossa vida. Eu quero concluir aqui nesse momento, trazendo novamente aquele versículo inicial que a gente leu. Não nos esqueçamos das suas grandes e preciosas promessas, por meio das quais nós nos tornamos co-participantes da natureza divina, para vencer a corrupção e as paixões que há no mundo. A corrupção e a paixão não há só no mundo, há em nós. E o método para vencer toda essa corrupção que há no mundo não é esforço, não é luta, luta ideológica, mas é crer nas promessas de Deus e se tornar participante dessas promessas para poder vencer o mundo e o mal. Por isso que lá em 1 João, ele diz assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Ele diz assim: e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa força de vontade. É isso? Não, a nossa fé. Então o que vence o mundo, irmãos, é a fé. Fé nas promessas de Deus, crer no poder de Deus. Foi isso que foi ensinado ao longo de toda a história bíblica. E é isso que vai revolucionar também nossos dias, o nosso tempo que nós vivemos. Você vai ver ali do lado o joio crescendo, mas não é seu trabalho arrancar o joio, como Jesus falou, né? Qual é o seu trabalho? É fazer isso daqui que a palavra de Deus está dizendo. Crer nas promessas de Deus e confiar que elas vão se cumprir na sua vida. Deus é poderoso. Quando você olha para você, realmente você só vê impossibilidade. Mas quando você vê o que Deus é capaz de fazer,
Para Deus, quando Gabriel apareceu a Maria, né? Maria disse: como é que vai ser isso? Eu nunca conheci homem. Aí Gabriel disse: para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Deus não conhece o impossível. Jesus chegou para o pai do jovem lá, que estava doente, e disse: tudo é possível a quem crê. Tudo é possível a quem crê. Paulo, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Isso é interessante que Paulo, ele não diz assim: tudo posso se eu me esforçar muito. Então tudo era fundamentado na fé. Eu já tentei de toda forma fazer isso, já tentei de toda forma fazer aquilo. Não é possível, porque você ainda não exerceu fé. Você precisa crer na promessa de Deus. Você precisa crer na palavra de Deus. Quando você crê, a revolução começa a acontecer dentro de você mesmo. De você começa a acontecer. É isso que o mundo espera. O mundo não está querendo ver só mais uma igreja, porque a igreja já tem demais aí. Quando o povo de Deus começar a colocar em prática isso, começar a ver o poder das promessas de Deus, se tornar participante da natureza divina, as pessoas vão ver que algo é diferente. Então não é mais uma igreja que está pregando mais uma mensagem aí como tantas outras. São pessoas que têm em si realmente o caráter de Deus. Creram nas suas promessas e estão obedecendo os seus mandamentos, não porque estão se esforçando mais do que os outros, mas porque estão exercendo fé mais do que todos. Entenderam o que significa crer nas promessas de Deus, se tornaram participantes da natureza divina. Jesus se fez homens para que pudesse trazer esse auxílio a nós, o auxílio que vem de Deus. Com esse auxílio, irmãos, é que a gente consegue vencer, e não com o nosso esforço. O nosso esforço está simplesmente em trabalhar para desenvolver essa fé, e através da palavra de Deus essa fé é desenvolvida. Nesse momento nós vamos ter um louvor especial, logo depois a gente faz a oração. Promessas
Aleluia. Creio em tuas promessas. Aleluia. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Creio em tuas promessas. Aleluia. 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 Amém. Amém. Deus seja louvado. Foi. Oremos. Santo Deus e Pai, obrigado pela tua palavra nessa manhã, obrigado por esse novo ciclo que se inicia aqui na igreja do Jatobá. Estamos concluindo a reforma, que essa reforma representa também uma reforma interior de cada um, uma reforma na nossa vida, um reavivamento. O mundo precisa ver, ó Deus, não pessoas que parecem cristãs, mas pessoas cristãs de fato. Não só aqui na igreja, mas em todo lugar que a gente for, no trabalho, na vizinhança, nós venhamos levar a glória de Cristo, refletida através da fé que exercemos nas suas promessas. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.